Viva, boa noite, bem-vindo ao Jornal Principal. Deputados já aprovam a lei, neste caso do Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar, que chancela regalias e beneficia apenas a esta minoria em detrimento do povo privado do reajuste salarial. As leis aprovadas em 2014 pela Assembleia da República sobre os direitos, deveres e regalias dos chefes do Estado e dos deputados geram indignação por parte das organizações da sociedade civil moçambicanas que escreveram de um golpe aos direitos humanos universalmente consagrados e um perigo aos princípios de austeridade, transparência, ética do servidor público, equidade e justiça social, num contexto em que a maioria da população vivia na altura no limiar da pobreza. A 6 de abril de 2020, o Parlamento aprovou o orçamento para a reintegração social dos deputados, uma espécie de reforma luxuosa que lhes garante o usufruto de regalias após término do mandato. E se comparados com as condições de vida da maioria da população, maioria essa que, através dos impostos, sustenta as comunidades dos seus representantes, revela total disparidade. O referido banquete estende-se também aos antigos presidentes que dirigiram o país nos anos anteriores, envolvidos 6 meses, uma nova luxúria, desta vez para os funcionários e agentes parlamentares que passam a gozar de um banquete de benefícios, como consta do Estatuto, num contexto em que não há reajuste salarial há 2 anos. O funcionário em exercício de direção, chefia e confiança tem direito a uma viatura de alienação ou quantia equivalente em valor monetário, mas também pode adquirir em título honorosos. Afinal, fazer-se presente na plenária também acaba sendo benefício para os agentes e funcionários parlamentares, visto que encaixam um subsídio que no artigo 41 do Estatuto preconiza. Subsídio este pago mediante atribuição de senha diária consoante a presença dos acima mencionados. E já do artigo 42 consta o subsídio de férias, onde ao funcionário e agente parlamentar é atribuído, em cada ano de trabalho, um subsídio de férias, correspondente ao salário. Enquanto as bolsas de fome, estas agudizam-se em muitas províncias do país, sem deixar de lado aos deslocados, os agentes e funcionários parlamentares têm elemento que baste, sustentado no artigo 43 do Estatuto, sobre o subsídio de alimentação, que preconiza. Estar exposto ao ambiente protocolar também confere direito de subsídio, designado de atavio, onde o artigo 44 refere. Tem direito ao subsídio de atavio os agentes e funcionários parlamentares expostos aos ambientes protocolares a serem definidos pela Comissão Permanente da Assembleia da República. Uma outra mordomia está relacionada com a impossibilidade de progressão de carreira por parte do agente e funcionário parlamentar, que consta no artigo 45, que versa sobre o subsídio de diuturnidade e refere. O subsídio de diuturnidade é abonado ao funcionário e agente parlamentar que, tendo atingido o topo da carreira, não seja possível a sua promoção ou progressão nos termos a regulamentar pela Comissão Permanente da Assembleia da República. Já as bancadas extraparlamentares dizem que a aprovação das mordomias dos agentes e funcionários parlamentares revelam que os deputados, neste caso, demitiram-se das suas funções de defender os interesses do povo. Os depoimentos surgem um dia após a aprovação do Estatuto do Agente e Funcionário Parlamentar pelas 3 bancadas com assento no Parlamento. Esta quinta-feira, os partidos extraparlamentares manifestaram sua indignação num contexto em que a economia encontra-se estagnada e o não reajuste do salário há sensivelmente 2 anos. A aprovação é esta que a CUP-CIBIND considera um saque aos cofres do Estado. O gangsterismo político é que manda mais. Codoísmo, gatunagem governamental é que funciona hoje. Enganar o povo para dizer que só servir o povo. As coisas começam no governo, onde está a mexer das finanças. Mordomia de um ministro, quais são a mordomia de um administrador? Por que hoje temos 2 governos provinciais, um eleito e outro privado do Partido Frelimo? Por que nós hoje temos aqui secretário de Estado na província? Aquele é um governo também para saquear. É um roubo sistemático, contabilizado. Já o presidente do Partido Ecologista, João Massango, afirma que esta aprovação de regalias revela que os deputados
demitiram-se da sua função de defensores dos interesses do povo. É um Estado incomum, porque os Estados incomuns não provam atos para benefício do povo, mas provam atos, leis para os seus próprios benefícios. Neste caso, são os 250 deputados da Assembleia da República que, no lugar de olhar o povo, que lhe colocou exatamente naquele povo, o povo que é soberano, o povo que é o detentor dos impostos, que faz funcionar o Estado, a própria Assembleia da República. Massango acrescenta que o Parlamento errou no tempo, visto que os trabalhadores que dependem do salário mínimo ressentem-se dos efeitos negativos da Covid-19. E numa altura imprópria, hoje a questão fundamental seriam os próprios deputados que batem duro contra o sistema, contra o governo, que eles de facto devem fazer de tudo por tudo para poder aumentar o salário ao povo moçambicano. Isto de facto vai acarretar um fardo bastante grande no bolso de qualquer cidadão. Mas o que é que nós vamos fazer? Vimos aí a Frelimo, que dirige o Estado, vimos aí a Renamo, que é o segundo partido, vimos aí a MDM. Esses 250 deputados são representantes do povo, mas não representam os interesses do povo, apenas representam os interesses individuais. Refere-se que não é a primeira vez que o Parlamento aprova uma lei que beneficia os parlamentares, mesmo em contexto de incerteza. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Baltazar Fayel, diz que a aprovação das regalias aos agentes e funcionários constitui, neste caso, a legalização de um roubo por parte dos deputados. Um banquete de benefícios que, segundo o Centro de Integridade Pública, revela a incoerência do governo, que não consegue reajustar salários, mas consegue legalizar um roubo com a atribuição de subsídios que considera de absurdos. É um saque feito de forma legal, porque está baseado numa lei. Agora, é preciso que procuremos saber se de fato o Estado está ou não em condições de arcar com mais esta despesa. Portanto, não consegue aumentar o salário dos outros funcionários, mas, por outro lado, aumenta as regalias de forma abrupta dos tais funcionários e agentes parlamentares. Então, no fundo, é uma espécie de legalizar um roubo que está a acontecer ao nível da Assembleia da República, porque eles sempre vão dizer que isto está na lei, isto é baseado na lei. O analista Dárcio Alfazeb desdramatiza a situação e sublinha que a aprovação do Estatuto do Funcionário e agente parlamentar não vai acarretar custos adicionais aos cofres do Estado. Há uma percepção que se cria nas pessoas de que aquele estatuto vai fazer com que o Estado gaste mais, vai retirar de onde não tem, em detrimento de outros. Não. Aquele estatuto simplesmente coloca a situação dos funcionários do Estado em conformidade com a lei, porque aqueles benefícios são inerentes ao exercício das suas funções. Eles já tinham, mas não havia uma garantia de uma lei que lhes pudessem dar alguma proteção. Baltazar Fayel acrescenta que o Parlamento desvirtuou-se do seu papel com a aprovação de regalias num contexto em que os trabalhadores são os grandes lesados com a medida. Estamos numa situação de guerra em Cabo Delgado, que implica dispêndio de recursos. Estamos numa situação também em que os trabalhadores ainda não tiveram incremento salarial. Portanto, estamos numa situação em que o país está embrulhado nesta questão das dívidas, que não recebe apoio direto, portanto, para o Orçamento Geral do Estado por parte dos parceiros de cooperação. Então, eu penso que o que o Parlamento está a mostrar é que não é, portanto, a voz do povo, não é o representante do povo naquela casa, mas sim está ali no Parlamento para buscar benefícios. Portanto, isso estou a falar em termos do timing em que estas regalias são aprovadas. E pede bom senso do Presidente da República para inviabilizar a lei ora aprovada. Segunda vez que eles fazem isso. Portanto, neste momento, cabe ao Presidente da República verificar se, de fato, esta lei cumpre todos os parâmetros necessários para ser aprovada, porque o Presidente da República pode vetar esta lei politicamente e devolver ao Parlamento para que
que o Parlamento realize outras atividades visando a sua melhoria ou reduzir estas regalias, estes benefícios. Seguimos com outras notícias. Um grupo de fuzileiros moçambicanos foram formados durante 2 meses nos Estados Unidos da América em cuidados de combate, tiro e execução de uma missão, evitando, neste caso, danos civis e bens, com vista a melhorar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A Embaixada dos Estados Unidos da América, Maputo, revelou através de um comunicado publicado esta quinta-feira que fuzileiros moçambicanos receberam treinamentos durante 2 meses naquele país em táticas, cuidados de combate e ferido e tiro e execução de uma missão evitando ao mesmo tempo danos civis e bens. A capacitação insere-se no compromisso do governo americano em apoiar os esforços do governo moçambicano de derrotar os terroristas com uma estratégia holística que inclui desenvolvimento socioeconômico, programas de resiliência comunitária e assistência em matéria de segurança. O documento refere ainda que o programa de treinamento representa o fortalecimento da relação entre os Estados Unidos da América e a República de Moçambique. O governo americano diz que o treinamento é fundamental para combater as ameaças do governo islâmico em Moçambique. E a segunda vaga de capacitação está prevista para o próximo julho de 2021. Já o especialista em assuntos militares, Albino Forquilha, diz que o treinamento de fuzileiros por si não é suficiente. É preciso haver uma combinação de fatores, capacitar o setor da inteligência nas forças de defesa e segurança para que haja sucesso no combate ao terrorismo. Moçambicanos receberam treinamento nos Estados Unidos da América em táticas, cuidado de combate e ferido, tiro e execução de uma missão evitando em simultâneo danos civis e bens no âmbito do combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O especialista em assuntos militares Albino Forquilha diz que a capacitação de fuzileiros vai constituir mais-valia para as forças de defesa e segurança. Concordo muito, mesmo com as áreas que a SADC identificou, com esta área que os Estados Unidos estão aí a potenciar, concordo que são necessárias áreas, mas mais que isso, é preciso operacionalizar a inteligência e a contra-inteligência. Isto por um lado, mas por outro, como nos posicionamos estrategicamente no território em que temos a guerra. Estes são os grandes eixos importantes para a operação em Cabo Delgado. Forquilha diz que mais do que capacitar as forças de defesa em técnicas militares, é preciso evitar a fuga de informação, que fragiliza as FDS. Efetivamente, porque, olha, as Forças Armadas é, digamos, um box, ou seja, um quarto de tanta estratégia militar, sobretudo quando estamos em guerra, de como temos que enfrentar o inimigo. Quer dizer, que todos os oficiais superiores têm conhecimento de como a manobra vai ser feita, não é? Esta informação tem que ficar conosco. Se ela vai para fora, então quer dizer que, primeiro, nós estragamos a estratégia, mas, segundo, nós não fomos eficientes na contra-inteligência, na identificação quem tira a informação e com que propósito. Porque isso significaria que nós temos dentro de nós mesmos o inimigo. Não é? Então, se esse aspecto não for muito acautelado, que nos parece que existe, de facto, dentro das nossas forças, reparando por aquilo que está a acontecer, se isso não for acautelado, toda uma formação que o exterior estiver a fazer em nós, todo o investimento não vai servir. Porque primeiro não identificamos o inimigo. Não é por acaso que o Samora Machel sempre dizia que é preciso purificar as fileiras. Não é? Portanto, penso que esta parte aqui é muito fundamental. A capacitação dos militares insere-se no compromisso do governo americano em apoiar os esforços de Moçambique no combate ao terrorismo. O Tribunal Judicial da província de Sofala condenou hoje a 30 anos de prisão maior a 3 jovens acusados no rapto e assassinato da cidadã portuguesa Inês Bota, na cidade da Beira. Isaías Nicolau Mangote, Jonas Jacob Maite Moiane e Danilo de Rezende Lampião, a pena única de 30 anos de prisão maior. São ainda condenados no pagamento de uma indemnização conjunta de 1.500.000 meticais a favor dos familiares da vítima pelos danos morais e materiais causados nos termos dos artigos 483 e 496 do Código Civil, conjugado com o artigo 94 e seguintes do Código de Processo Penal,
Declaro revertida a favor do Estado a viatura de marca Nissan, cor preta, com a matrícula 45-13, melhor identificada nos autos, usada pelos coarguidos da Beira para o Rio Pungue, consubstanciando-se assim como instrumento do crime nos termos do artigo 413, número 3, a linha C do Código de Processo Penal. Competentes mandados de condução à cadeia aos coarguidos ora condenados, competentes mandados de captura contra o coarguido Isaías Mangote, a monte, máximo do imposto de justiça, boletins ao registro criminal e arquivo do Cernic, registre e notifique-se Beira, 6 de maio de 2021. Enquanto isso, o Tribunal Superior de Recurso da província de Nampula decidiu retomar o julgamento do caso Mahamoud Amurane, alegando haver elementos suficientes para que os arguidos sejam ouvidos. 4 de outubro de 2017, depois de presidir uma cerimônia alusiva ao Dia da Paz, Mahamoud Amurane, então o edil de Nampula, foi alvejado com 3 tiros e mais tarde tido como óbito no Hospital Central de Nampula. Em conexão com o assassinato, o Ministério Público constituiu arguidos 2 indivíduos, designadamente Said Ali Abdallah e Zainal Abdine Sattar, empresário de construção civil. Os 2 foram apresentados ao Tribunal Judicial da cidade de Nampula. Na sequência, a juíza da 6ª Seção devolveu ao Ministério Público o processo por entender que as investigações feitas não provavam o envolvimento material, assim como moral, dos 2 arguidos. Num documento emitido pela então juíza Adelina Pereira Vaz, datado de 8 de agosto de 2019, o tribunal refere, e passamos a citar: o fato de os coarguidos Said Ali Abdulrahman e Zainal Abdine Sattar terem respondido que o atirador veio do lado frontal e efetuou os disparos mesmo em frente, e bem assim, o fato de, ao se fazer a reconstituição dos fatos, ter-se demonstrado que os coarguidos Said Abdulrahman e Zainal Abdul Sattar eram os únicos que se encontravam próximos da vítima e, por sinal, a mesma distância a que o projétil foi disparado. Tais fatos, no nosso entender, não podem constituir elementos suficientes de prova para que os arguidos sejam considerados os autores do crime. A decisão do Tribunal Judicial da cidade de Nampula, que simbolizava um recuo nas investigações levadas a cabo pelo Ministério Público, que por seu turno não deu-se por vencido, tendo de seguida recorrido ao Tribunal Superior de Recurso e este decidido anular a decisão do Tribunal Judicial nos seguintes termos: as provas que estão no processo são robustas e suficientes. Daí que há elementos de indicação bastante para que eles possam ser levados à barra do tribunal. Refere uma fonte do Ministério Público. Na sequência, o processo volta ao Tribunal Judicial, que tem o dever de marcar data do julgamento dos 2 arguidos. Enquanto isso, vale recordar alguns casos de figuras da área política e da justiça assassinados a tiros 3 anos antes da morte de Mahamoud Amurane. Denis Silica, juiz que tinha em mão processos relacionados aos raptos, foi morto a tiros em 2014, na cidade de Maputo. Gilles Sistac, advogado constitucionalista franco-moçambicano, foi morto a tiro em março de 2015, na cidade de Maputo. José Manuel, então membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, morto a tiros em abril de 2016, na cidade da Beira. Marcelino Vilanculos, procurador da cidade de Maputo, que, igual ao juiz Silica, tinha em mãos processos crime associados à onda de raptos, que foi morto a tiros em abril de 2016, na cidade capital. E no Dia da Paz, no ano 2017, Mahamoud Amurane foi assassinado a tiros na província de Nampula. Enquanto isso, a juíza conselheira do Tribunal Supremo diz que a sociedade civil não pode questionar a indicação do juiz Efigênio Batista para o julgamento do caso das dívidas ocultas. O caso das dívidas ocultas continua a dividir opiniões no seio dos moçambicanos, depois de ter se anunciado que poderá ir ao julgamento dentro em breve e foi indicado Efigênio Batista para ser o juiz da causa.
A sociedade civil, através do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, questionou a conduta do Efigênio Batista e, ademais, consideram que não devia julgar o caso. Falando no distrito de Vanduze, Manica, à margem da cerimônia do lançamento da primeira pedra para a construção de um tribunal, a juíza conselheira do Tribunal Supremo, Matilde Monjani, disse que não faz sentido que a sociedade civil decida quem deve julgar o caso, até porque esta é a competência da magistratura judicial. Há algumas vozes no país que contestam a indicação de Efigênio Batista para o caso das dívidas ocultas. Como o Tribunal Supremo... Isso eu não comento, não vou comentar isso. Okay. Não vou comentar isso. Penso que não é correto que vozes contestem magistrados que estão a fazer o seu trabalho. Isso não vou comentar. O caso das dívidas ocultas contraídas entre 2013 e 2014 já levou à detenção de várias individualidades ligadas ao antigo governo de Armando Guebuza. A Procuradoria de Chibouto, acusada de apadrinhar o crime de sequestro de uma menor de 10 anos, recusa-se a comentar as alegações da família da vítima, alegando tratar-se de um processo em fase de instrução preparatória. A mulher desesperada denunciou há dias o rapto da filha de 9 anos de idade. O crime deu-se à saída da escola no distrito de Chibouto e é atribuído à avó paterna. Para a família da menor, a suposta raptora estaria a gozar de proteção da Procuradora Distrital de Chibouto. Tudo que a Procuradoria disse, porque tenho recado da minha filha na minha frente. Vou cuidar da minha filha, por ser cuidado com o madrasto. Justiça que eu quero que seja feita, mas a procuradora, ao invés de tomar essa decisão, leva de novo a menor e entrega à senhora que raptou. Na sequência, a TV Sucesso contactou a Procuradora Distrital de Chibouto, Ângela Machava, mas a responsável trancou-se a copas. Aliás, para não falar do assunto, indicou o porta-voz provincial de Gaza para falar do caso. Menor de 9 anos de idade, que supostamente foi raptada. Sim, eu tenho certeza que ela foi raptada. Bom, é mesmo disso que nós queremos perceber da Procuradora. Bom, nós não temos autorização para falarmos com a televisão, porque temos ponto focal na Procuradoria Provincial. Talvez é melhor aproximar-se lá. Sim, é melhor aproximar-se primeiro lá. Tá bom. Mas no geral, o que terá acontecido mesmo? Eu disse que não posso dar nenhum detalhe. Os processos que estão na Procuradoria estão na fase de instrução, que é a fase secreta. Nós não podemos andar a falar do que está acontecendo no processo. No segmento do caso, a nossa reportagem dirigiu-se à Procuradoria Provincial de Gaza na tarde desta quarta-feira para ouvir o porta-voz Luís Viameque, que não estava no seu posto de trabalho e por telefone e sem gravar a entrevista disse que não tinha domínio do caso e cabe à Procuradoria Distrital de Chibouto comunicar ao Tribunal Provincial. Fim da citação. Portanto, a nossa reportagem vai continuar a seguir os passos deste processo, com imagens de Paulo Mungoi, Emílio da Conceição, província de Gaza. Seguimos com outras notícias. A Guiné Equatorial sublinha que para fazer uma boa gestão de hidrocarbonetos e evitar conflitos, é necessário o pragmatismo e a gestão das expectativas. Gabriel Obiang Lima, ministro dos Recursos Minerais e Hidrocarbonetos, afirma que nem todo o dinheiro dos recursos deve ir ao bolso. A Guiné Equatorial é o terceiro maior produtor de petróleo na África subsaariana e fica atrás apenas da Nigéria e Angola. Nos últimos 20 anos, a exploração petrolífera foi uma das fontes de riqueza deste país que se localiza na África Central. Em março deste ano, por exemplo, Guiné conseguiu atingir 107 mil barris, o que equivale a cerca de 4 mil barris por dia.
Mesmo sendo um dos maiores produtores de hidrocarbonetos em África, a Guiné Equatorial nunca atravessou um conflito igual ao que Moçambique atravessa neste momento. Só para ter ideia, duas grandes multinacionais operam neste país, a francesa Total e a multinacional americana ExxonMobil. A Guiné Equatorial aponta dois elementos para que haja boa gestão de hidrocarbonetos: o pragmatismo e a gestão das expectativas. Pragmatismo é saber lo que puedes hacer. Si no puedes hacer algo, no intentes hacerlo. Si ves que una planta o una tubería necesita experiencia de gentes que tienen 30, 40 años, no porque quiere que el mozambiqueño, el guineano lo haga, trae a filipinos, trae a un americano. Concéntrate en el sector que tú sabes que puedes hacer. Nosotros tenemos plantas aquí de gas licuado de metanol, world class. ¿Por qué? Porque dijimos, no vamos a sacrificar nuestra infraestructura porque queremos que nuestro hermano o hermana funcione. No, porque la planta es un activo muy importante. Pragmatismo. Hay que saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Lo que no puedes hacer, olvídalo. Trae expatriados para hacerlo. Segundo, la expectativa. La expectativa es decir que aunque hay petróleo y gas, no significa que todo el dinero va en el bolsillo rápido. Aunque la planta esté construyéndose y haya producción, no significa que va, porque los inversores tienen que recuperar la inversión. Y esa expectativa de que uno dice, oh, ya tenemos gas, ya tenemos petróleo, ya vamos a tener, es lo que hay que seguir recalcando a la población, de que no es así. La empresa ha venido, ha invertido, tiene que recuperar. Y no tenéis que pensar que esa inversión es para los bolsillos. Esa inversión es para tener mejor carretera, electricidad, infraestructura que ayude a todos. Entonces, yo creo que cada país es diferente. Mozambique es un gran país, gran extensión, gran población, Guinea Ecuatorial más pequeño, pero esos han sido los dos aspectos que Su Excelencia el Jefe de Estado, hay que ser pragmáticos y hay que manejar las expectativas. O ministro dos Recursos Minerais e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial sublinha que a estratégia da exploração dos recursos deve também envolver critérios rigorosos na identificação dos investidores. Aqui da Guiné Equatorial, Moçambique deve tirar estas experiências de como deve fazer a gestão dos hidrocarbonetos que abundam na Península de Afungi, particularmente. Romeu Carlos, em Malabo, capital da Guiné Equatorial, para TV Sucesso. E Moçambique diz ser disponível a aprender com a Guiné Equatorial a forma como fazer a gestão dos hidrocarbonetos. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos participa da Cimeira de Malabo e diz que a legislação é uma das áreas importantes. Nós sabemos que a Guiné Equatorial é um país com muita experiência na produção de petróleo e outros hidrocarbonetos e, como tal, a organização desta cimeira da Confederação Empresarial da CPLP é uma oportunidade para nós trocarmos experiências, trocarmos energias, com vista, inclusivamente, a vermos as oportunidades de negócio entre os países da CPLP. O intercâmbio a nível da CPLP é importante porque nós poderemos ver como é que é possível empresas deste grupo de países fazerem negócio, harmonizando, por exemplo, a legislação, harmonizando vários aspectos que têm a ver com a forma como se fazem os contratos, por forma que possamos encontrar negócios que possam levar os países a terem ganhos, todos os países terem ganhos, e vermos uma comunidade de negócios da CPLP a crescer. Penso que as discussões ainda estão em curso, estamos a ouvir aí bastante boas indicações de que se está a trabalhar no âmbito da CPLP com vista a criar instrumentos que possam beneficiar o quadro legal e regulatório para desenvolvermos atividade entre os países. O Conselho Municipal da cidade de Maputo desmente a suposta perseguição entre a Polícia Municipal e uma mulher que culminou na morte na Baixa da cidade de Maputo. De acordo com o porta-voz da Polícia Municipal, Mateus Cuna, diz não ser verdade a informação que circula nas redes sociais, que dá conta de que a mulher morreu durante a perseguição com a Polícia Municipal entre as avenidas 24 de Julho e Guerra Popular. Não houve nenhuma perseguição,
Tanto é que a Polícia Municipal está posicionada do lado oposto e esta ocorrência se registrou do lado do tapume, onde ocorrem obras da empresa Entreposto. Não existe nenhuma ligação entre esta ocorrência e a ação da Polícia Municipal. Se é que pode ser psicológica, a Polícia Municipal está do outro lado exatamente a proibir que haja ocupação desordenada dos passeios. Mateus Cunha afirma que a mulher teria encontrado a morte após tropeçar. Uma cidadã que se presume que seja vendedeira tropeçou, caiu, tendo sido posteriormente declarado óbito naquele local. A Polícia da República de Moçambique, bem como a Polícia Municipal, preservaram o local de facto até a chegada da equipe de peritos do Cernic. Realmente lamentamos esta perda. A ação teria ocorrido na tarde desta quarta-feira, na Baixa da cidade de Maputo. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, não confirma e muito menos desmente a existência da versão indiana da Covid-19 no país, detectada na vizinha África do Sul. A variante indiana já está na África do Sul, já está na Europa e já está na América. O que quer dizer que provavelmente também há de estar em Moçambique. Desta feita, para que a variante não apanhe o país de surpresa, amostras estão sendo analisadas. Entre as amostras que nós fazemos a colheita diariamente, uma parte dessas amostras nós levamos para testar variantes. Nas nossas amostras, se já temos ou não a variante indiana no nosso país. É por isso que identificamos no nosso país a variante sul-africana, que em dezembro, janeiro, era cerca de 70% das amostras que tinham essa variante. Vamos continuar a fazer a testagem, tanto para a variante sul-africana, para a indiana, como para a brasileira ou aquela do Reino Unido. Enquanto isso, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse na tarde desta quinta-feira na cidade da Beira que a melhor forma de se precaver da nova variante da Covid-19 continua sendo a prevenção. Já a Diretora Municipal da Saúde, Bélia Chirinza, desaconselha a administração da vacina contra a Covid-19 a pessoas com problemas de hipersensibilidade. É um processo que prevê vacinar 700 jornalistas de diversos órgãos de comunicação social na capital moçambicana em apenas 2 dias. Os beneficiários da iniciativa, por sinal considerado grupo de risco, acreditam que a vacina seja crucial para reduzir os riscos de contaminação no seio da classe jornalística. É um dever cívico que foi cumprido com a toma da vacina. A toma da vacina não deve significar, assim, o abandono de outras medidas de prevenção, porque este é apenas um complemento. Tendo em conta que a classe jornalística lida no seu dia a dia com pessoas de diferentes estirpes sem extinção, então precisa deste incentivo para reduzir o risco de contaminação, com isenção e imparcialidade. Como comunicador, como jornalista, este é um incentivo para amanhã incentivar ou cultivar esta ideia de que é necessário fazer a vacina para evitarmos mais alastramento desta pandemia. E congratulam o Ministério da Saúde por contemplar os jornalistas no processo de vacinação. E quero acreditar que esta vacina vai ajudar na prevenção dos jornalistas, visto que eles fazem parte do grupo de risco. Devido ao seu trabalho, eles devem estar com o povo, devem estar em todos os lugares e mesmo naqueles lugares que são susceptíveis a contrair a Covid-19. É um passo significativo, porque quanto mais gente, quanto mais colegas estiverem imunizados, menores serão os riscos de contágio. E sabido que a nossa classe jornalística é uma classe vulnerável por causa das deslocações, dos contatos. Então este é um grande passo e estão de parabéns às autoridades de saúde por nos terem colocado na lista das prioridades. Os beneficiários da vacina deixam um apelo à sociedade no combate ao coronavírus. Eu me sinto protegido a partir de agora e estou
cada vez mais satisfeito, estava à espera já há muito tempo deste dia e foi muito bom ter vacinado. Primeiro, previno a mim mesmo e previr aos meus familiares a partir de hoje. É por isso que vai este apelo a todos moçambicanos para que continuem a prevenir-se deste mal e que a classe jornalística também não deve abdicar de cumprir o seu papel de informar. Refira-se que este é o segundo e último dia de vacinação contra a Covid-19 para jornalistas na capital do país. Os jornalistas acreditam que o processo de vacinação venha a reduzir a contaminação da Covid-19. Agora sim, recuperamos a notícia na qual a diretora municipal da Saúde, Bélia Shirinza, desaconselha a administração da vacina contra a Covid-19 a pessoas com problemas de hipersensibilidade. Ela não cura, apenas previne a Covid-19. Trata-se da vacina do novo coronavírus, que veio devolver a esperança dos moçambicanos que nos últimos anos viviam numa incerteza. Com a chegada da vacina, os moçambicanos respiram de alívio, mas, por outro lado, a vacina suscitou algumas dúvidas no seio da sociedade moçambicana. Não era para menos. Afinal, tratava-se de uma doença nova e havia pouca informação em relação à pandemia. A vacina que estamos a administrar nesta segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 é a vacina da Covishield. Nós não aconselhamos a toma, desta vacina para pessoas que têm uma história de hipersensibilidade. Há pessoas que dizem que quando comem amendoim, quando comem castanha, quando comem peixe, ficam com dificuldade respiratória, ficam com edema nas mãos, edema nos lábios. As pessoas têm esse tipo de reações normalmente, por algum motivo. Nós não aconselhamos que também tomem a vacina, porque não sabemos o risco que podem correr, porque esta pessoa tem uma resposta imune muito exuberante. A diretora municipal da Saúde, Bélia Shirinza, alerta que a vacina da Covid-19, após ser administrada, tem seus efeitos colaterais, nomeadamente. A pessoa pode ter cefaleia, que é a dor de cabeça, pode sentir um mal-estar geral, um cansaço, alguns até têm sonolência, alguns têm calafrios e também febre. Para além disso, a pessoa também pode referir que tem dor no braço e também inchaço, alguma dor na picada, alguns até têm vermelhidão no local da picada, que pode durar 3 dias até uma semana. Isto são sintomas normais de qualquer vacina. Shirinza apela a maior atenção aos pacientes, pois alguns sintomas são anormais. Por exemplo, desmaiar ou perder a consciência, também ter uma erupção cutânea generalizada, ou seja, todo o corpo, ficar com muitas borbulhas ou ficar com um edema aqui na garganta ou nos lábios, enfim, esses são sintomas que não são normais. De salientar que mulheres grávidas, menores de 18 anos e pessoas que testaram positivo à Covid-19 não podem ser administradas a vacina. Ademais, para quem pretender engravidar após a vacinação, deve ter um acompanhamento médico. 56 pessoas testaram positivo para a Covid-19, registramos um óbito e 353 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde, através do comunicado de imprensa, refere que o óbito é um homem de nacionalidade moçambicana de 70 anos de idade. As autoridades sanitárias avançaram também que o país registrou mais 56 casos positivos nas últimas 24 horas, resultantes de testes feitos a 1.075 indivíduos suspeitos. Assim, Moçambique tem um cumulativo de 70.108 casos positivos, dos quais 69.792 são de transmissão local e 316 são importados. Por outro lado, a fonte anunciou o internamento de mais 3 pacientes. Todavia, 7 pessoas tiveram altas hospitalares. O país registrou 353 recuperados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Importa sublinhar que, neste momento, 8.792 cidadãos observam ainda a quarentena domiciliar.
e 876 contactos de casos positivos estão em seguimento. E o Fundo de Resposta à Covid-19 deixa revoltados os moradores do bairro Lenbe arredores da cidade de Maputo. Mais uma vez, o Fundo de Resposta à Covid-19 na boca do povo. Os moradores do quarteirão 49, no bairro Lenbe, amontinaram-se de frente à administração do bairro para exigir o fundo alocado para a prevenção do combate à pandemia. nyama kolona yikumi nya ukoshana yikumi hiwanili yini hihola yini hidayini amatima akheliwa amagazi moshawa zodo hoshawa hosama ninkala hofa laha vale nyemelana anti asiku dumpanyani hikola mtu ikuma ya kolona hita pamba imakwartarao nikumunga ikumi pamba nikashafe dokota mwa ya khane. Descontente, alega que o chefe do quarteirão nada faz para ajudar os idosos. Aqui neste momento não existe dinheiro a nível de outros bairros. Foram 3 bairros que foram contemplados pelo valor. Então, outros bairros ainda estão na espera. Então, nós aguardamos a um certo momento em que esta informação, quer dizer, as pessoas não estavam aqui para criar transtorno, estavam aqui só para conhecer o valor onde que andava. Estamos a pedir fazer nossas vontades porque não há corona em Lene. É isso que estamos a pedir. E segundo, se não há corona, temos que viver à vontade. Eu até se estou com máscara agora, estou a respeitar o senhor, eu tinha que tirar isso aqui de deitar fora. Porque nós não temos corona. Estamos a pedir favor. Estamos a pedir favor. Nós somos humanos, estamos a pedir favor. Estamos a pedir favor. Favor. Socorro! Queremos dinheiro! Queremos dinheiro! Falando à TV Sucesso, o representante da estrutura do bairro distancia-se da acusação. Ele ainda não tem data, não tem hora para a entrega desse subsídio. A população deve aguentar, não é só o LNB. São 8 bairros que ainda não receberam subsídios. Então, esse problema não é do LNB. Eles devem aguardar. Se chegar o tempo, o chefe dos quarteirão vai voltar a listar os munícipes do quarteirão. Então, esse assunto não é com o secretário do bairro. Eles devem aguardar. O Fundo de Resposta à Covid-19 serve também para apoiar refugiados e deslocados no enfrentamento da doença. Residentes à berma da estrada do estádio da Machava queixam-se de falta de contentores para o depósito de lixo. Um dos campos que já acolheu diversos eventos nacionais, entre os quais a celebração da Independência Nacional. E, igualmente, o mesmo foi palco de várias vitórias da seleção nacional, os Mambas. Porém, nos últimos 2 anos, o Conselho Municipal da cidade da Matola tem transformado o local num aterro sanitário. Uma situação que gera insatisfação dos moradores próximos à infraestrutura. A inquietação aqui é do Conselho Municipal da Matola. Aquela máquina escavadora, quando chega aqui para tirar o lixo, eles tiram uma parte do lixo, mas a outra parte do lixo criam covas ali. No espaço reservado pelos caminhos de ferro do estado da Machava, futuramente aquilo vai haver construções, mas eles já estão a estragar o solo por enterrar o lixo. Precisamos aqui de direito para vir colmatar esse sistema aqui. Eles, além de deitar no sítio próprio, eles fazem tipo cavações aqui mesmo, escondem o lixo embaixo da terra aqui mesmo, como estão a ver, cavam lá. A falta de contentores é uma queixa já apresentada às autoridades. No entanto, até o momento, nada foi feito. Mesmo tirar lixo, 2, 3 já está full. Vale a pena quando é contentor, vão tirar, despejar, ficar aquele outro ainda não está full excessivamente. Às vezes esse lixo chega daqui, ficar daqui. Os munícipes reportam casos de deposição de animais mortos e fetos. Às vezes apanhamos fetos, cães mortos, quase tudo que é sustado a gente encontra aqui. Esta senhora é residente deste bairro e diz que não lhe resta outra alternativa. Fazer como? Não temos sido para pôr lixo, porque isso é a responsabilidade deles.
nos trazer o contentor para despejar lá. Lembre-se que esta não é a primeira vez que os moradores daquele bairro têm reclamado devido à má gestão do lixo. O treinador do Costa do Sol, Arthur Comboio, promete estrear no comando técnico com uma vitória diante do Madjed do Mucuba no jogo referente à 5ª jornada do Campeonato Nacional, o Moçambola. Depois da suspensão do Moçambola por mais de 2 meses por não observância das medidas preventivas, o Moçambola volta a rolar neste final de semana. O Clube de Desportos do Costa do Sol desloca-se este sábado ao campo do Madjed do Mucuba, jogo referente à 5ª jornada a decorrer no campo do Ferroviário de Quelimane. Falando em divisão ao jogo, o treinador dos Canarinhos, Arthur Comboio, diz que os jogadores estão preparados e promete bons resultados. Bom, entendendo esse jogo, claro que é um começo um bocadinho atípico, porque todas as equipas, como sabes, tinham separado o Moçambola, mas Costa do Sol, que é Costa do Sol, está preparado, claro, para esse jogo. Então já vemos dos treinos já há uns 2 meses a treinar, então a equipa ela toda, sem lesões, sem nada, está preparadíssima para o jogo, claro. Comboio revela que a mudança de treinador não vai influenciar nos objetivos do campeão nacional. Ou seja, a luta pela conquista do título continua. Boa pergunta, de facto, mas estou há pouco tempo, mas é uma casa que já conheço há bastante tempo. Os jogadores que estão aqui também conheço. E uma equipa acho que não vai me dar dor de cabeça, porque conheço ela perfeitamente. E estava com um treinador que saiu daqui como campeão. Acho que temos de trabalhar para que o Costa do Sol continue sempre a ganhar. Entretanto, Carrasco Júnior, jogador canarinho, afirma que o grupo está preparado para trazer os 3 pontos de Mucuba. Estamos com vontade de pôr em prática tudo aquilo que treinamos durante este tempo da pandemia e com expectativa alta para corresponder às expectativas dos adeptos. Acho que dentro daquilo que é possível, da normalidade, estamos preparados. Claro que foi muito tempo parados, vai ser preciso talvez para alguns jogadores mais tempo até entrarem no ritmo, mas dentro das condições normais, acho que estamos todos preparados para o desafio. Lembre-se que o Costa do Sol encontra-se na 8ª posição com 6 pontos na tabela classificativa, fruto de 2 vitórias e 2 derrotas. Diga-se de passagem que os canarinhos vêm de uma derrota caseira, frente à Associação Desportiva de Vilanculos. E a edição de quinta-feira fica por aqui, num dia em que reportamos um óbito e 56 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Continue cuidando de si e dos seus, por nós e por um Moçambique melhor. Bom descanso, até amanhã.